Olha, você conhece a história de Santa Catarina? Sabe o que aconteceu no século XVI? Foi a época das grandes navegações, quando houve o povoamento e a colonização do nosso estado. Mas afinal, de onde viemos e quem abriu o nosso caminho? É justamente esta história que 15 autores escreveram, organizados pelo coordenador do curso de História, Evandro André de Souza, que já está aqui comigo, e também com as imagens de Caco Valdres, que inclusive fez um documentário sobre esse assunto. Sejam bem-vindos aqui ao nosso estúdio, obrigada pela participação. Tudo começou com o seu documentário, né, Caco? 8 anos atrás. Na verdade, o Projeto Barra Sul, que é um projeto que trabalha intensificamente em cima de naufrágios, né, do século XV e do século XVI, né, acabou, como a gente pode ver na tela, né, são imagens do documentário. São imagens do documentário, né, inclusive o almirante Max Justo Guedes foi o último, na verdade, depoimento dele antes dele vir a falecer, né. Nossa, que incrível. Acabou nos dando aí muita história, né, nos trouxe aí muito conhecimento, né, para, na verdade, legal, englobar aí uma história ainda maior para o nosso estado, né. E olha só, teve dramaturgia também no documentário. Teve a dramaturgia, né, tem imagens de época, né, teve imagens dos primeiros imigrantes, então, que chegaram aqui em Santa Catarina. Temos imagens do Projeto Barra Sul mesmo, né, que são as imagens subaquáticas que fazem parte do projeto, né, e isso, na verdade, alavancou, então, um projeto ainda maior, né, que é esse projeto do professor Evandro, né, que mostra, né, a cultura em si do nosso estado, né, e dos espanhóis que aqui estiveram, né. Então esse projeto, né, o Projeto Barra Sul, que vem com o apoio do governo do estado e da FAPESC, né, e junto com um grande idealizador aqui de Blumenau, que é o Bruno Germer, né, que você conhece muito bem, né. Então o Bruno ele é uma das pessoas que mais incentiva hoje, né, o nosso projeto, né, é um dos cabeças do projeto e mostra, então, conta um pouco dessa história do Projeto Barra Sul, né, e, na verdade, o que a gente quer mostrar para a comunidade, para a sociedade em Santa Catarina, do Brasil e do mundo, então, né, quem esteve aqui e o que nós temos, na verdade, embaixo, né, do mar, né? Os sítios arqueológicos que nós temos aqui em Santa Catarina. E que isso, quem sabe, depois até vira uma continuidade. Vou mostrar aqui o livro, porque a partir, então, do documentário, veio o livro, Evandro, que, conforme eu até citei ali no início, com a participação de vários autores. Exatamente. Boa tarde, Susan. Olá, querida. Legal estar aqui contigo. Esse livro foi justamente ele dá continuidade àquilo que o Caco falou, ao documentário que foi produzido sobre os naufrágios ocorridos na ponta sul da ilha de Santa Catarina. A gente tem que especificar bem, porque a Barra Sul da ilha de Santa Catarina, a Ponta dos Naufragados, é o maior sítio de naufrágios da América do Sul. Do extremo sul, enfim, do sul do Brasil até a América do Sul é o maior sítio. Foram ali que ocorreram muitos naufrágios, né? Diversos, no século XVI principalmente. E por quê? Porque justamente a navegabilidade daquela região é prejudicada. E naquela época, no século XVI, os navegadores eles não entravam pela barra norte da ilha de Santa Catarina, porque eles não tinham ideia que era uma ilha ainda. Então, como eles vinham muito a alto mar, eles seguiam para a Barra Sul, e na Barra Sul eles entravam, e é um estreito, ali em Araçatuba, é um estreito muito ali a navegabilidade fica muito prejudicada. Entendi. E como a tração das caravelas era a vela, muitas eram empurradas para os rochedos ou pelo vento ou pelas correntes marítimas, ocasionando diversos naufrágios. Nossa, interessante, curiosidade aí. E o livro procura justamente dar conta disso. O livro vai historicizar as principais expedições que singraram os mares da ilha de Santa Catarina no século XVI, priorizando aquelas que, de alguma forma ou de outra, tiveram alguma experiência com naufrágios. Tá, e por que 15 autores ao todo? Cada uma especialidade diferente, contando um pouquinho, Evandro? Exatamente. Assim, esse livro foi produzido pelo curso de História da Uniaselv. Todos eles graduados em História, né? Sim, todos. Aqui. Ou História, ou Filosofia, ou antropólogos, ou oceanógrafos, mas a maioria historiadores.
E o livro, a gente dividiu na organização dele, eu dividi ele por especialidades, né? A gente vai ter capítulos que falam sobre o índio, o carijó, capítulos que falam da navegabilidade na Barra Sul da ilha de Santa Catarina, e a grande maioria fala das expedições, que tiveram experiências com naufrágio naquela região. Isso aqui esse livro vai ser excelente, junto com o documentário que vem até anexo aqui, ó, ao livro, o documentário do Caco, gente, é o livro e o documentário junto, ou seja, super importante para quem quer conhecer um pouquinho mais da nossa história e também para salas de aula. Exatamente. A intenção do livro não foi ter produzido um material para historiador. A intenção justamente foi fazer um material para o público leigo, sem perder a profundidade dos temas abordados. Isso é muito bacana, que muita gente esqueceu ou nem sabe, ou mesmo para as pessoas que estão estudando, né? Exatamente. E o tema do século XVI, a identidade do povo catarinense começa a ser forjada no século XVI. Tem a expedição do Sebastião Caboto, que é abordada também no documentário, que foi o Sebastião Caboto que rezou a primeira missa na ilha de Santa Catarina. Foi o Sebastião Caboto que deu o nome de Ilha de Santa Catarina em homenagem à sua esposa. Legal. Então você imagina todo o contexto sócio-histórico que tem no século XVI. E nessa época, no século XVI, a Ilha de Santa Catarina não era nem portuguesa e nem espanhola, certo? E havia uma indefinição muito grande dos rumos de colonização que seria dada a ela. Sim. Então o século XVI é a época dos náufragos, dos degredados. Tem muita história nesse século. É muito bacana. É um livro assim que ele cativa. A preocupação foi ser solidário com o leitor. Sim, para que realmente tivesse aquele interesse de continuar a leitura. Bom, no documentário deve ter bastante curiosidade também, né, Caco? Tem, Suzana. Inclusive, a Uniaselv foi uma das maiores patrocinadoras também do documentário. A gente fez esse documentário baseado nas imagens, né, que a gente acabou buscando lá no Projeto Barra Sul. E além de ter essas imagens, a gente tem muita coisa lá embaixo ainda que não foi removida. Você presenciou isso, Caco? Sim, eu já presenciei, já sei muito bem o que tem lá embaixo. O projeto em si sabe muito bem o que tem lá embaixo, né? E nós estamos aí angariando forças para poder, então, buscar e trazer à tona um pouco mais de história para o nosso povo, né? E trazer um pouco mais de cultura. Falar da história e fazer história, se isso fazer acontecer, história, né? É o nosso lema, né? Cada um tem que construir a sua própria história. Né? Então, eu acho que a gente chegou num ponto em que a gente precisa mostrar, né? E junto com o professor Evandro, então, esse casamento que a gente fez com o curso de História da Uniaselv vai fazer com que a gente consiga trazer muito mais história para o nosso povo e muito mais cultura, né? Um povo sem história é um povo sem cultura. Então, eu gostaria muito de trazer isso, principalmente aos leitores desse livro, né? Aos amantes do mar, né? Aos amantes da história de Santa Catarina, né? Até porque nós estamos tratando aí do naufrágio mais antigo das Américas, né? Então, aí a gente vai ter aí logo uma surpresa bem legal aí para mostrar para a galera do Brasil inteiro e quem sabe até do mundo. Bem legal mesmo, viu? Bom, muita gente com certeza se interessou aqui por esse livro, pelo documentário que vem em anexo aqui, conforme eu já mostrei. Para quem quiser adquirir esse livro, como faz? Olha, o livro, em qualquer livraria você pode solicitar o livro, mediante pedido. Mas ele está sendo comercializado aqui em Blumenau, na rua Antônio da Veiga, na livraria universitária, certo? Ou na livraria universitária da Fameblu, na Uniaselv. Na própria Uniaselv. Na livraria universitária da Uniaselv. Tá. Perfeito. Tem algum site, enfim, para as pessoas ficarem sabendo mais? www.projetobarrasul.com.br, né? No cacovaldes.com.br também, nas redes sociais, né? No Projeto Barra Sul, Caco Valdes, né? No curso de História da Uniaselv também. No Facebook do curso também você vai acabar... Hoje em dia, né, as redes sociais acabam trazendo praticamente quase tudo que a gente precisa, né? Tem bastante meio aí para descobrir um pouquinho mais sobre esse livro, que aqui na entrevista a gente fez um breve resumo. Parabéns, viu, gente? Parabéns pelo projeto aí, pelo livro, pelo documentário. E na sequência, a continuidade, passem aqui para a gente também, para irmos divulgando. E eu queria muito agradecer também, Suzana, assim, a força, né, e a boa vontade do professor Malcolm Tafner, que foi um dos maiores idealizadores desse projeto, né? Foi a pessoa com quem a gente teve o maior contato
e eu tenho um apreço muito grande pela família Tafner, até porque sempre foram pessoas que investiram na cultura e na história de um povo, né? E Blumenau tem muito e deve muito a essa família. Sem né? dúvida, Então tá eu agradeço certo. muito no programa aqui a pessoa do professor Malcolm Tafner e a família Tafner em si. Que fazem com que a coisa aconteça, né? Sim, senhora. Sem dúvida nenhuma. É isso mesmo. Tá Foi um certo. trabalho que, se não tivesse esse apoio, ele não teria sido realizado da forma como foi. Verdade. Evandro, obrigada. Caco, obrigada Obrigado a você. aí pela participação no nosso programa, tá?